referência de uma justiça que nós não tínhamos. Deus, em sua soberania, não apenas nos viu em nosso estado de queda, mas planejou, desde antes da fundação do mundo, um resgate satisfatório em sua santidade e demonstrou a profundidade do seu amor. A graça não é um plano B, é o clímax da história da redenção, onde a ira que nós merecíamos foi absorvida pelo Filho, para que a bênção que ele merecia pudesse ser creditada a nós. Viver na graça é, portanto, respirar o ar de um outro mundo. Um mundo onde o nosso valor não é medido por nosso desempenho, mas pela performance perfeita de Cristo em nosso favor. Impressionante, não é? Teologicamente denso, eloquente. Eu levei apenas 15 segundos para gerar esse parágrafo. E o ponto mais chocante é que nem fui eu quem escrevi, foi a inteligência artificial. A pergunta que está sendo feita em seminários, gabinetes pastorais e grupos de estudos bíblicos no mundo todo é esta: o que acabamos de testemunhar é uma bênção ou uma maldição? Essa tecnologia deveria estar nos ensinando e nos animando com todas as possibilidades ou nos assustando com as suas implicações. É esse dilema complexo que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos conversar e ter um papo muito sério sobre isso. Eu quero que você fique comigo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Boa Semente. Esse é o podcast Raízes, um espaço para aprofundamento da nossa fé. E se você valoriza conversas como esta, que nos desafiam a pensar, biblicamente, com profundidade, teologicamente, sobre temas de atualidade, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua participação é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos relevantes como esse. Bem, gente, sejam todos bem-vindos. E aí, o pessoal que está chegando, diga de onde você é, diga a sua pergunta, sugira temas que você gostaria que a gente comentasse aqui no nosso podcast canal Raízes, para que a gente pudesse convidar. Já vai chegando, já vai comentando aí. É muito importante você estar conosco. Bom, vamos lá. Qual é o dilema do pastor hoje, do pastor moderno, nos tempos de hoje? A vida de um pastor ou líder de ministério hoje, no século XXI, é uma maratona implacável, não é mesmo? A pressão é constante. Preparar sermões profundos e transformadores semana após semana, aconselhar, administrar, liderar reuniões, estar presente na vida na comunidade e, no meio de tudo isso, nutrir a sua própria alma. A falta de tempo é uma dor crônica do ministério. Muitos sentem que estão sempre correndo atrás do tempo, com um tempo muito limitado e um pavio muito curto, a um passo de esgotamento ou até de explodir. Daquela exaustão que esvazia a alma e torna o serviço um fardo pesado, cansativo, difícil de levar. É neste cenário de pressão que a inteligência artificial surge. Não como uma promessa distante, mas como uma realidade acessível, sussurrando uma solução tentadora. Ela se apresenta como uma assistente de pesquisa incansável, a organizadora de ideias infalível, a revisora gramatical que nunca dorme. Ferramentas como ChatGPT, Claude e até softwares bíblicos como a Logos, ou Logos, estão integrando a IA ou ajudando a IA para acelerar a preparação dos sermões. Então, em segundos, um pastor pode servir ou inserir um tema ou uma passagem, receber um esboço completo, pronto e muitas vezes profundo, com introdução, pontos principais, conclusão e até sugestão de ilustrações. Então, é inegável que existem benefícios práticos. Um pastor pode usar a IA para pesquisar o contexto histórico de uma passagem, comparar diferentes traduções ou encontrar versículos iguais ou correlatos. O pastor Jorge Miguel Rampogna, por exemplo, relatou preparar mais de 50 sermões por ano com auxílio do ChatGPT para pesquisa e rascunhos, um testemunho da eficiência que essa ferramenta oferece. A promessa é, claro, otimizar tarefas secundárias para que o pastor tenha mais tempo para o que realmente importa, ou seja, o seu rebanho e as pessoas que ali estão. O que você acha sobre isso, não é verdade? Bom, essa é realmente uma proposta quase irrecusável. Mas
Como toda grande revolução, há uma pergunta que não pode ser ignorada, uma pergunta que vai além da eficiência, a pergunta que define nosso debate: a que custo isso vai ser feito para a nossa espiritualidade? Ao abraçar essa nova inteligência artificial, o que estamos silenciosamente sacrificando? Estamos diante de uma ferramenta que vai fortalecer a igreja, ou um cavalo de Troia que, sob aparência de ajuda, esvaziará o púlpito de seu poder e autenticidade e mais a chama do Espírito Santo? O custo espiritual, aprofundando nos debates éticos, é o que a gente vai começar a falar sobre isso. Para navegar por este território, precisamos analisar os perigos. Não com medo da tecnologia, demonizando tudo, mas com a sabedoria de quem zela pela santidade do ministério. Vamos olhar para os argumentos éticos e teológicos mais a fundo, organizando-os em pontos claros para entender com seriedade o que está em jogo. E aí, eu já vou pegar aqui o nosso quadro, né? A gente vai aqui para o nosso quadro interativo, porque eu gosto de escrever e quero que você comente aí com a gente, não fique apenas assistindo, mas esteja aqui inserido no nosso debate. E a gente já está aqui com o nosso quadro aqui. Então nós vamos dar um título aqui hoje para o nosso tema do Raízes, e eu vou chamar desde logo de o quê? Os perigos da IA nos púlpitos. Tá? Bom tema, né? Achei que é um bom tema, gente, e muito interessante. Então, quais são os perigos de ter uma IA no púlpito? Preparar um sermão, por exemplo, que é o nosso tema de hoje. E aí, o primeiro ponto, né, que eu quero chamar aqui a atenção, você pode pegar o seu papel, sua caneta para a gente escrever. Acho que o primeiro perigo, gente, que temos aí colocado é o perigo da desconexão com o divino. Sabe, eu acho que esse é talvez um dos perigos. Pode ser que você comente aí que tenha mais, mas eu acho que esse é um dos perigos que eu acho que são fundamentais, que a gente precisa, gente, discutir hoje isso aqui. A gente precisa falar sobre isso. Esta é, sem dúvida, o argumento central contra a dependência da IA na pregação. A preparação de um sermão nunca foi e nunca deveria ser apenas uma tarefa acadêmica. É, em sua essência, um ato de devoção. É o momento em que o pastor se retira para o lugar secreto, abre a palavra com calma, ao sabor ali do vento do Espírito Santo que o ilumina, que o preenche, e pede, né, que esse mesmo Espírito Santo o ilumine e dê entendimento sobre as passagens bíblicas. É o momento onde o pastor, o pregador, ele quebranta seu próprio coração. É um processo de meditação, de luta com o texto. E é nesse contexto que Deus fala primeiro ao pregador. O sermão, ele encontrará respaldo ou refletirá na vida da igreja na medida em que falar primeiro na vida de quem prega. Então, como que o pregador vai fazer isso? Porque primeiro ele precisa nutrir a sua alma, para depois ele nutrir o povo. Primeiro a palavra tem que falar com ele, na vida dele, para depois, então, a palavra falar com as pessoas. Eu mesmo tenho esse cuidado de que se uma palavra não fala comigo, ela também não vai falar com o povo. Se ela primeiro não toca no meu coração, dificilmente ela vai reverberar no coração daqueles que a ouvem. Então, usar a IA para gerar o núcleo da mensagem é cortar o caminho nesse processo divino. É como se fosse um atalho. É como escolher comprar um presente caro e impessoal de última hora, em vez de gastar horas ali criando algo com as suas próprias mãos, com amor, com sacrifício, ou que tem ali um determinado valor. O presente comprado pode até ser mais sólido, mais polido, mais bonito, às vezes até mesmo mais caro, mas falta a alma e o amor que o processo artesanal construiu dia a dia na preparação daquele presente, porque veio do coração, porque veio de dentro da alma.
Quando um pastor, então, terceiriza a sua luta com a escritura para o algoritmo produzir, ele não está só economizando tempo, não. Ele está abrindo mão de um dos meios da graça mais poderosa para a sua própria santificação. Ele rouba de si mesmo, não só do púlpito ou da plateia, mas de si mesmo a alegria da descoberta e o desconforto do confronto com a verdade e a transformação que acontece quando a palavra é o seu solo próprio. Ela se transforma no seu próprio coração ou ela entra dentro do seu coração. Então o sermão se torna um produto a ser entregue, não um testemunho a ser compartilhado. O risco é a substituição do discernimento espiritual e da oração pela eficiência de uma máquina. A mensagem pode até ter verdades bíblicas, pode ser bonita, fazer até chorar, mas chega ao púlpito fria, sem o calor que só a comunhão íntima com o autor da palavra pode gerar. E a congregação, mesmo sem saber porquê, vai sentir essa falta. Quero que você comente aqui embaixo. Você já sentiu falta? Você já sentiu a diferença entre uma mensagem que nasceu do coração do pregador ou que veio apenas de um conteúdo de algoritmo? Você já sentiu falta? Comente aí se você já percebeu. Eu queria saber se você, já ouviu alguém falar, um pregador falar, que usa IA, que já usou IA, um estudo bíblico, uma preparação. Você já percebeu isso? Você já sentiu, olha, isso aqui está muito perfeito, né? Está muito perfeito, você já percebeu isso? Esse é um ponto importante para a gente. Deixa aí nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião. Bom, o segundo ponto do perigo, né, desse uso, né, da IA no púlpito para fazer uma pregação é o risco que eu acho aqui, que eu vou levantar aqui com a gente, é o risco de um ministério impessoal e inautêntico. Eu vou explicar por que isso, tá? Primeiro eu vou falar aqui os problemas, tá, gente? Mas depois a gente vai poder também falar do modo certo de se usar aí uma IA, o modo certo da gente trabalhar. Por que eu tô falando que eu tô apontando agora os problemas, as dificuldades para a gente raciocinar e depois a gente falar sobre a possibilidade de uso, né, de uma forma correta. Mas primeiro vamos ver qual é a forma, né, seria uma forma errada de levar. Então, você corre o risco dessa impessoalidade, ou seja, daquilo que você está entregando não é ser pessoal. Isso é um perigo, né? O de criar um ministério inautêntico, ou seja, não verdadeiro. A pregação eficaz não é só a transmissão de conteúdo preciso, é a verdade encarnada na vida de quem prega. A congregação não se conecta apenas com os pontos do sermão, mas com a jornada do mensageiro, com aquele que está falando. Quando um pastor prega sobre sofrimento, sua mensagem essa mensagem do sofrimento tem poder não só pelos versículos que cita, mas porque a igreja sabe que ele mesmo já chorou, que ele já passou por provas, já duvidou e encontrou consolo na mesma palavra e agora, diante do altar e das pessoas, ele entrega aquilo que é praticamente vivido na sua alma. Então, o que nós vemos é que o sermão gerado por inteligência artificial e por definição desprovido de um testemunho pessoal é uma colagem de conceitos teológicos que não passou pelo filtro da experiência humana, da dor, da alegria e da fé. A IA pode simular empatia, mas não pode sentir. Pode gerar ilustração sobre a perda, mas não sabe o que é velar alguém que se foi. Pode escrever sobre a graça, mas não pode experimentar o alívio de ser perdoado. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2,8, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. A verdadeira pregação envolve a doação da própria alma. É um ato de vulnerabilidade onde o pastor se abre. Essa autenticidade é o que constrói o ponto-chave de confiança entre o púlpito e o banco da igreja. Se um pastor se acostuma a pregar sermões que não lhe custaram nada, que não nasceram de uma jornada com Deus, ele corre o risco de se tornar um ator. Um intérprete daquilo que a IA escreveu. O ministério, então, se torna impessoal. A pregação perde a sua dimensão pastoral, que é aplicar a palavra de Deus à vida real de pessoas reais, por alguém que também vive essa mesma realidade.
Para então firmarmos este princípio, escreva nos comentários autenticidade. Escreva nos comentários. Escreva. Chegou o momento de você escrever aí, ó. Autenticidade. O que é autenticidade, né? Aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é fidedigno, né? Aquilo que é real. Deixa eu botar aqui na tela para vocês aqui, ó. Autenticidade. Deixa eu escrever melhor. Acho que não tá bom. Autenticidade. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Vou escrever aqui direitinho para você poder copiar aqui. Enquanto isso, você tem tempo para você escrever. Autenticidade. Ok? Autenticidade. Vamos lá. Escreva aí autenticidade. Autenticidade. Já escreveu? Autenticidade. Isso é importante, tá? Você tá aí escrevendo aí autenticidade, trazendo aí essa autenticidade, né? Esse passo aí importante. Bom, então isso aí é um tema, né, importante. Agora vamos ver um outro tema que eu acho que é fundamental. É o terceiro ponto, né? O terceiro perigo dessa IA. Terceiro perigo da IA no púlpito, que eu acho que a gente tem que conversar aqui hoje, é o perigo. Vamos lá, terceiro ponto, né, que eu acho importante, é desafio da integridade teológica. O desafio de uma integridade teológica, o desafio de uma integridade teológica. É um perigo extremamente prático e urgente. As IAs generativas, como o ChatGPT, não pensam nem entendem teologia, gente. Ele não tem teologia, ele não estudou teologia, ele não sabe teologia, não é um teólogo. Esse é o primeiro passo. Eles são modelos de linguagem treinados para prever. O que a IA faz é prever respostas. Sabe, quando você digita ali no Google e o Google vai completando, por que ele vai completando? Se você pega o Google e digita lá, casa de, pode completar assim, de cachorro, casa de fulano, casa de férias, casa de passagem, casa de, sabe, Antônio, ele vai prevendo, casa de vendas, ele vai prevendo, mas ele não sabe. Então o algoritmo ele é bom para prever respostas que já foram dadas. O que ele faz é uma pesquisa de todas as respostas, todos os tipos de casas que existem, casas de cachorro, casas de viagem, casas de hospedagem, casas de venda, e ele prevê e ele te oferece essas previsões de maneiras que, se você digitar casas de, ele vai completar com alguma coisa que ele já viu em algum lugar. A caso também da teologia é a mesma, ele nunca entendeu teologia, ele nunca estudou teologia, ele não sabe teologia. O que ele faz é prever algumas respostas que ele já pesquisou em algum lugar, que algum teólogo já disse ou que ele já buscou na internet. Ok? Então já entendemos o que isso significa. Bom, isso quer dizer que a IA não tem um sistema de crença. Não crê em nada. Ela não é boa, não é má, não crê em Deus, nem descrê em Deus. Ela não tem alma. Então ela não tem lealdade à ortodoxia bíblica. Ela apenas recombina as informações com as quais foi alimentada. E a internet está cheia de um monte de lixo, um monte de heresia. Digamos que você é um pastor batista e você pesquisa uma IA sobre uma mensagem e ela pode te dar uma mensagem num tom pentecostal. Ou você é pentecostal e você pede uma mensagem e ela te dá num tom batista. Ora, você pega aquela mensagem e você vê assim, bom, não está casando com a nossa linha teológica, mas é claro, a IA não sabe disso. Então o pastor que confia cegamente numa IA pode gerar conteúdo teológico e jogando ali tipo uma roleta russa com a doutrina. A IA pode, num parágrafo, citar Agostinho corretamente, no segundo, introduzir uma ideia de uma teologia da prosperidade que encontrou num blog qualquer ontem de manhã. O risco de conteúdos falsos ou teologicamente rasos é imenso, gente. Mesmo quando não gera uma heresia explícita, a IA tende a produzir conteúdo teológico mediano, genérico.
ela busca o consenso dos dados e muitas vezes resulta em sermões que evitam as partes difíceis das escrituras e as aplicações que exigem arrependimento real. O resultado é uma dieta espiritual de comida rápida, né? Um fast food. Parece bom, enche na hora, mas não nutre. Aí a longo prazo, sabe o que acontece? Adoece. A responsabilidade final pela saúde doutrinária do rebanho é do pastor. Ele é o guardião da sã doutrina. Usar uma ferramenta que pode, sem aviso, introduzir veneno no alimento espiritual do rebanho é uma falha grave que deve ser prevista e controlada. Como enfatiza o teólogo Kevin Walser, a teologia requer a participação de uma igreja viva e a orientação do Espírito Santo, não a automação de processos. Mesmo usando ferramentas mais seguras como a IA, do Logos Bible Software, ainda é preciso discernimento e a verificação cuidadosa do pastor. A máquina pode sugerir, mas o homem de Deus deve julgar. E o último ponto que eu acho importante, né, a ameaça da idolatria da eficiência. Eu também acho que a gente pode aí, idolatrar essa eficiência, né? A idolatria, comente aí, a idolatria da eficiência. A idolatria da eficiência. E o que seria isso, né? A idolatria dessa eficiência. Vivemos numa cultura de idolatria à eficiência. A gente tem que fazer mais rápido, mais produtivo, mais otimizado. A otimização do tempo, do espaço, de tudo. São as grandes mantras do nosso tempo. E essa mentalidade pode se filtrar na igreja. A inteligência artificial é a personificação dessa ideia da eficiência. Ela promete um atalho para obter o produto, qual? O sermão, com o mínimo de custo, com o mínimo de esforço, com o mínimo de tempo. O perigo aqui é sutil, mas profundo. O risco de uma deficiência se tornar um ídolo. O risco de uma eficiência se tornar o quê? Se tornar um ídolo. Se tornar, muitas das vezes, uma muleta. Se tornar, às vezes, uma muleta. Já pensou sobre isso? Interessante, né? Porque você se acostuma com aquilo. Você se acostuma com aquilo. A IA promete um atalho para obter um produto, um sermão, com esse mínimo de custo. E aí você pode ter um ídolo sem saber. É a tentação de acreditar que o sucesso do ministério é medido pela quantidade de tarefas e complementos, né, que você pode fazer, em vez da dependência do Espírito. O processo lento e trabalhoso de preparar um sermão, a oração, o estudo, a espera pela iluminação de Deus é em si um ato de adoração que nos humilha e nos torna dependentes dele. Ao optar pelo caminho rápido da IA, o pastor pode, sem perceber, estar trocando a dependência do Espírito Santo pela dependência da tecnologia. O foco muda do processo espiritual para o resultado final. A oração antes do estudo, a oração antes do preparo pode virar um mero ritual, pois a confiança real está no poder do algoritmo, pela unção da IA, né? Isso é uma forma moderna de idolatria, onde confiamos em nossa própria criação para fazer o que apenas Deus pode. Porque o ídolo não é isso? O ídolo não é aquilo que a gente produz e depois a gente adora. Da mesma forma, a IA foi produzida pelo homem e a gente corre o risco de estar adorando a ela. A Bíblia está cheia de exemplos onde Deus escolhe o caminho mais lento, mais longo, o processo que forma o caráter pessoal. Por exemplo, a jornada de 40 anos de Israel no deserto, os anos de Davi como fugitivo, os anos do silêncio de Deus na vida de Paulo na Arábia, que passou 3 anos antes de iniciar o seu ministério. Deus estava muito mais interessado em formar o mensageiro do que expressar uma mensagem. Quero te fazer uma pergunta para reflexão. Qual é a sua maior luta? Qual é a sua maior luta? A busca por eficiência ou a paciência para o processo de Deus? Seja honesto, deixa aí nos comentários.
Bom, talvez você está aqui comigo e está pensando assim, poxa, eu entrei aqui para ouvir coisa boa da IA, mas eu estou ouvindo coisa ruim. Calma, eu estou só apresentando os problemas aqui, porque a gente tem que pensar, a gente tem que ver de forma crítica, né? Todos os lados. Nada é bom ou simplesmente ruim. Existem os prós e os contras, né? Então, acho que temos mais um ponto que a gente pode aí falar. Eu vou botar no mesmo quadro aqui pra gente, né? Que é o quê? Que é o plágio. Eita, o que é o plágio? É cópia, né? É a cópia, o plágio. Esse também é um dos problemas. Esse também é um dos problemas que nós temos que lidar com ele. Além da preocupação espiritual, não podemos ignorar a questão ética do plágio e da integralidade intelectual. O que é isso? Quando um pastor pega um sermão gerado por IA e o apresenta como seu, ele está na melhor das hipóteses sendo enganoso. Sim, a IA gera esse texto recombinando o trabalho de inúmeros autores no mundo inteiro sem dar o devido crédito. Apesar ou apresentar esse trabalho como original é uma falta de honestidade. Mas o mais perigoso é o efeito que essa prática tem sobre o próprio pastor. O chamado para pregar inclui responsabilidade de manejar bem a palavra da verdade, está em 2 Timóteo 2,15. Esse manejar bem implica em trabalho duro, estudo diligente, exegese cuidadosa, significa lutar com os comentários, aprender sobre o contexto histórico-cultural e investigar o significado das palavras originais. Ora, a dependência de uma IA para o conteúdo principal do sermão gera uma preguiça intelectual. Com o tempo, os músculos exegéticos atrofiam, a capacidade de pensar teologicamente e de construir um argumento a partir da escritura enfraquece. O pastor se torna um repetidor, um eco, em vez de uma voz autorizada. Essa preguiça não é só compromete a qualidade da pregação a longo prazo, mas também desqualifica como mestre e defensor da fé. Olha aí que interessante. Agora, no ponto 6, né? Para de ser, eu acho que também deixa de ser, tira a autoridade pastoral. Olha aí, gente, quanta coisa a gente está aprendendo aí, né, sobre essa questão aí da IA, né, como é que isso pode, muitas das vezes, né, dificultar essa problemática aí que nós temos, não é verdade? E aí é preciso que a gente veja isso, que a gente pense nisso, né, que a gente observe isso. Deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando. Ele não diz que foi não foi a IA que fez a pregação. Já pensou, pastor? Não, essa IA de hoje foi a pregação, foi a IA que fez. E a autoridade pastoral, né, que a gente está falando agora. Por que autoridade pastoral? Porque a gente tem que pensar no impacto devastador que a descoberta do uso excessivo da IA teria sobre a confiança da própria congregação. A autoridade pastoral não vem do cargo ou da eloquência. Ela flui da convicção da igreja de que a pessoa no púlpito passou um tempo com Deus e está entregando uma mensagem que carrega peso do "assim diz o Senhor". Aleluia. Agora imagine uma congregação descobrindo que os sermões que o emocionaram tanto foram em grande parte gerados por um programa de computador. A sensação de traição seria imensa. A confiança, uma vez quebrada, é incrivelmente difícil de restaurar. Cada sermão futuro seria ouvido com ceticismo, com dúvida. A pergunta ficaria no ar: isso é de Deus ou isso foi o ChatGPT que produziu? A autoridade do púlpito seria corroída. O pastor deixaria de ser visto como um pastor que alimenta o rebanho para se tornar um administrador de conteúdo. Essa erosão da confiança não afeta só a relação do pastor com aquela igreja, ela desvaloriza o ato da pregação em si. Se qualquer um pode gerar um sermão bom o suficiente na IA, com alguns cliques por um prompt bem feito, por que eu tenho que ouvir a voz do pastor? O uso irresponsável da IA arrisca desacreditar o púlpito. E essa é uma perda da qual a igreja pode levar gerações, né, para se recuperar. Muito bem, muito bem, muito bem. Como é que vocês estão aí comentando?
Como é que está aí os comentários? Como é que vocês estão chegando? Estou vendo o pessoal comentando aí, ó. O pessoal tá bem meio buchinho, né? Porque pensou talvez que a gente, né, ia falar bem, não sei, ainda tá aí na IA aí usando, já viu pessoas usarem, quer saber a nossa opinião, e até agora só veio pedrada, né? Só veio coisa contra. Mas vamos agora aprender, então, vamos dar uma virada, vamos virar essa página aí, e agora a gente vai ver também, né, as coisas boas, os pontos positivos, ou vamos ver aqui como usar corretamente, né? Não é para você não usar, né? Mas como usar. Como professor, né, eu tenho visto que não adianta você chegar e falar assim, ah, não, a gente não vai, não pode usar, não pode fazer, não pode tocar, não pode manusear na sala de aula. Gente, não adianta. Os alunos vão fazer, os alunos vão procurar. Então, o que a gente tem que fazer é procurar canalizar isso da melhor forma possível. E na igreja também não tem jeito. As pessoas vão usar, você vai entender, e você também pode usar, mas de uma forma consciente, que é o que a gente vai ver agora. Tá bom? Bom, então acho que o primeiro ponto que a gente pode falar sobre o uso consciente, né, uma solução, é que a IA é uma assistente, não uma autora. Ok? E isso muda tudo. Depois de analisar esses perigos, a reação inicial poderia ser a de proibir completamente a IA no ministério. Seria uma solução simples, mas talvez não a mais sábia. Os professores de teologia vão proibir, não pode mais usar a IA na sala de aula e tal, não sei o quê. Mas não vai dar certo. Seria uma solução muito rasa, mas não vai dar certo porque não adianta proibir, já está aí. A tecnologia em si, ela não é boa nem má, como a gente viu aqui, ela é neutra, é uma ferramenta apenas. Seu valor é determinado pela sabedoria de quem a utiliza. É como uma foice, você pode usar ela para trabalhar e roçar o mato, mas você pode machucar alguém também. A solução, portanto, não é a proibição, mas a criação de limites claros, sim, limites claros e responsáveis. A regra de ouro deveria ser: o esqueleto do sermão vem da sua conexão com Deus. A IA só pode vestir. Olha só, como é que ficaria aqui, né, se a gente fosse pensar nisso. Olha só, aí você tem o título, os tópicos, os subtópicos, por aí vai, né? E, para não ficar muito grande o vídeo, conclusão. Tudo isso é a oração. É o pastor que faz. O esqueleto do sermão é Deus quem dá. A mensagem, o título da mensagem, o que Deus quer falar com o povo, né? É Deus que né, todo aquele processo que eu comecei ali falando lá da oração, da comunhão do pastor com Deus, quem faz isso é Deus. Quem dá os tópicos do sermão é Deus. O que isso significa na prática, né? Significa que o trabalho pesado, o trabalho espiritual permanece nas mãos do pastor. Você não vai ter moleza não. A oração, a meditação na palavra, a exegese, a busca nos livros que você quer usar, determina o significado do texto e a busca pela aplicação central da sua pregação, tudo isso é o esqueleto. Essa estrutura fundamental deve nascer da comunhão do pastor com Deus e ponto final. Não negocie isso. Essa IA, ela pode ser usada para quê? Para fazer pesquisa. E aonde entra então a IA, né? Nesse caso aqui, né? A IA vai fazer o quê? Ela pode fazer a pesquisa. Depois da pesquisa, ela vai entrar aqui no sermão, ok? Digamos que você está pregando sobre o livro de Amós e você já tem aí a sua exegese, né, principal. Você pode pedir a IA, forneça um resumo do contexto histórico-político do livro de Amós. Olha aí, que legal. A IA vai te dar isso, vai te dizer como foi, quando foi, o que aconteceu. A IA pode compilar essas informações muito mais rápido do que uma pesquisa manual. Então você pode usar a IA para isso. Você pode usar a IA também para ilustrações. A IA pode trazer para você ilustrações que você nem imagina. Ilustrações, né? Você pode usar a IA para fazer isso. Suponha que um dos seus pontos da doutrina seja
procriação. Procriação, propiciação, palavra difícil, né? Você já estudou e sabe o que é. Agora você pode pedir a IA que explique, o ChatGPT, explique o conceito da propiciação, usando uma analogia que alguém no século XXI entenda. Sugira 3 ilustrações para o conceito de adoração, lá em Romanos 8. E aí ela vai te dar isso. Então, você também pode pedir, depois que o seu esqueleto está pronto, para ela criar aí uma estrutura organizacional, né? Para você não ficar lá errando nos pontos que são fundamentais, né? A conclusão não está bem feita, aquilo não está parecendo legal. Como é que você faz isso? Aí você pode pedir também a IA para fazer. Uma outra coisa que você pode pedir também para a IA fazer é uma verificação cruzada. O que é verificação cruzada? É você pedir para ela fazer o rascunho dos versículos, aliás, não os rascunhos, né? Mas, por exemplo, você está pregando sobre Mateus 7,1, não julgueis para não ser julgado, e aí você pede a ela para ela ver onde tem outros passagens, né? Que falam sobre o julgamento. Aí, ó. Então você conseguiu fazer isso. A IA pode te trazer todos os versículos na Bíblia onde falam sobre o julgamento e ainda falar nas versões clássicas e originais. Então, tá vendo como é que tudo isso aqui é importante quando a gente sabe usar, quando a gente tem sabedoria, a gente consegue usar todos esses passos aqui e transformar então o nosso sermão. Foi inspirado por Deus, mas ele teve sim a ajuda da IA na pesquisa. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo. O pastor continua sendo o autor e autoridade teológica. E a IA é a ferramenta, é a assistente, é o servo. Ela responde a comandos específicos baseados no trabalho que o pastor já fez, mas nunca se torna a fonte da mensagem. Ela não determina nunca o que o povo vai ouvir ou escutar. Dessa forma, né, desse modo de usar responsável, né, você vai conseguir extrair uma mensagem poderosa. Bom, dessas formas de uso, qual você considera mais útil e aceitável no ministério? Deixa a sua opinião. Deixa eu passar aqui para você ver, né? Então, como é que a gente pode usar no sermão? Você pode usar para pesquisa, você pode usar para fazer ilustrações, você pode usar para estruturar o sermão. Você pode usar para estruturar o sermão, você pode usar para cruzar os versículos. Comente aí qual desses você acha que poderia usar, né? Qual seria a forma que você usaria se você fosse preparar o seu sermão aí, a sua pregação pelo ChatGPT, né? Muito bem. E aí a gente agora parte aí para o futuro, né? A questão da IA no ministério é grande demais para ser desconsiderada, gente. Apenas a consciência do pastor e a sua ética é que vai determinar isso. Ela exige uma conversa coletiva e diretrizes claras entre as denominações, seminários e organizações cristãs. Felizmente, já vemos alguns movimentos promissores. Um exemplo notável é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela, em vez de reagir com medo da IA, né, eles desenvolveram uma própria plataforma, a IA Adventista, alimentada por uma base de dados selecionada, incluindo a Bíblia de Ellen G. White. Bom, essa abordagem é o caminho a seguir, que envolve algumas frentes de ação, que acho que são assim, necessárias. Verdade, um chamado, né, à responsabilidade. Um chamado à responsabilidade. Onde tudo isso nos deixa? A inteligência artificial se apresenta como uma faca de dois gumes. De um lado, ela tem uma promessa de alívio para pastores sobrecarregados. Do outro, os perigos reais da desconexão espiritual, da perda de autenticidade e erros teológicos. Ignorar seu poder é tolice. Abraçá-la sem discernimento é um desastre espiritual anunciado. A conclusão não é uma condenação da tecnologia, mas um chamado solene à responsabilidade pastoral. A ferramenta não é o inimigo. O verdadeiro inimigo, como sempre foi,
foi, é a nossa própria inclinação, a preguiça espiritual, nosso desejo de atalho que nos poupem a luta santa de termos e sermos moldados pela palavra de Deus antes de entregarmos ela para o povo. Portanto, o chamado de cada pastor, líder e mestre da palavra é este: guarde seu coração acima de tudo, guarde o santuário da sua comunhão com Deus, nunca, sob a hipótese alguma, terceirize o ato sagrado de ouvir a voz de Deus. Lute com o texto, deixe que ele quebre você antes de usá-lo para consertar os outros. Ore sobre ele, medite nele de dia e de noite. Depois, e somente depois, que o esqueleto da mensagem for forjado no fogo da sua devoção pessoal, sinta-se livre para usar todas as ferramentas disponíveis para comunicar essas verdades de forma clara e inteligível. Use a IA como um assistente, não como a sua revisor, com a sua dona, ou como a sua serva, mas como aquela que vai te ajudar, ser a sua serva, sua revisora, sua secretária, mas nunca permita que ela se torne a teóloga sentada à mesa, sua fonte e seu espírito ou guia. A tecnologia vai continuar avançando, mas nosso chamado continua o mesmo: ser dispenseiros fiéis do ministério de Deus, que possamos abraçar essa fidelidade com sabedoria, coragem e uma dependência inabalável, não em algoritmos de silício, mas no poder eterno do Espírito Santo. Se você gostaria mais também de saber como usar, porque tudo depende do comando que você dá no chat GPT, no prompt que você escreve. E eu tenho a episódio número 6, né, se eu não me engano, eu falei sobre o estudo da Bíblia, né, através do chat GPT, e a gente viu aqui que você pode fazer, que é possível fazer, que é legal fazer, desde que você faça o comando correto, né? A gente preparou aqui, a equipe Boa Semente preparou aqui, selecionou para vocês já prompts aqui que vão te ajudar a estruturar a sua aula, chamada Kit do Professor. Kit do Professor de EBD, tá bom? Aqui embaixo você tem um link, se você quiser saber mais sobre o chat GPT e quiser usar, tá, de forma responsável e de forma clara, de maneira que os alunos entendam que aquilo conteúdo foi você que preparou, mas usou o chat GPT da forma certa e correta para alcançar o seu objetivo, clica aqui no link, você vai encontrar aqui pela Hotmart e vai ser bênção, e vai ser mais uma ferramenta para a sua vida. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você perdeu algum dos episódios aí do Raízes, não deixe de assistir, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu joinha, me ajude a levar a Boa Semente. Se você for membro do canal, quero te ajudar, porque são os membros que fazem com que a gente possa produzir um conteúdo de qualidade como este que você está assistindo aqui, tá bom? Bom, um beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.